orientação a essas pessoas. Não é de cunho espiritual, mas na realidade, como se trata de uma casa espírita, é claro que os amigos espirituais vão socorrer essas pessoas na medida do possível. Porque as pessoas que vêm aqui não é preciso ser espírita, né? Qualquer religião, desde que esteja com um problema, então nós estamos aqui para ajudar, né? O nosso curso de doutrina, para quem quer se ilustrar um pouquinho, conhecer um pouquinho, se aprofundar no conhecimento da doutrina, o nosso curso já está se iniciando agora depois do Carnaval, no dia 20, numa quarta-feira. Quem quiser fazer o aprendizado é só se inscrever, falar com o plantonista, né? E será bem-vindo, né? O nosso trabalho social, nós distribuímos 62 cestas básicas para as famílias cadastradas, 2 vezes, no segundo sábado de cada mês. Estamos aí também distribuindo lanches para os moradores de rua, uma palestra, uma palavra amiga, então, aquele trabalho pequeno, de cunho modesto, mas dentro da nossa possibilidade, estamos aí no aprendizado com eles, né? Porque na realidade são todos nossos irmãos. Temporariamente estão atravessando fases difíceis. Nós talvez já atravessamos, talvez vamos atravessar. Então é um período de... Essa troca tem que ser constante, através, acho que, de todo o nosso crescimento, né? Através dos tempos, né? Até que nós não precisemos mais da fome, de todas as maldades que o corpo físico traz para o homem na Terra, porque já faz parte também do nosso desenvolvimento, né? Muito bem. Então, meus irmãos, nós também estamos recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra. Os internautas, aqueles que estão nos assistindo, podem preparar as suas perguntas e dirigir aqui para nós, que nós, logo após a palestra, o nosso palestrante vai responder as perguntas. Pedimos, por favor, desligar os celulares, para não haver nenhuma interferência, né? Muito bem, então vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento, agradecendo a oportunidade que Deus nos deu da vida, de estarmos hoje aqui nessa casa, nesse núcleo de orações, com Jesus, para o nosso aprendizado, para a nossa troca de energias com esses irmãos bondosos que nos atendem, que já chegaram antes de nós, prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as nossas defesas, estão sempre prontos para nos auxiliar, conhecedores da nossa problemática, nos abraçam individualmente, carinhosamente, essa é a verdade. Esses irmãozinhos nos aguardam também após a palestra, para nós recebermos os nossos passes magnéticos de tratamento espiritual. Então nós agradecemos a cada um que estão participando hoje da nossa casa, nos auxiliando na seara de Jesus. Agradecemos ao Pai Senhor da vida pela nossa oportunidade do crescimento através do conhecimento da verdade que Jesus nos trouxe no seu Evangelho de amor. Agradecemos todos os nossos espíritos amigos, superiores, os mentores, que nos fortalecem no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos amparando, nos inspirando. E vamos pedindo então permissão a esse amigo espiritual que está aqui na nossa casa, como todos os dias, para que nós iniciemos então esse nosso trabalho, esse nosso aprendizado, o nosso estudo, através desse tema que está preparado para nos receber hoje, muito interessante. Vamos então voltar a esse nosso salão. Prestar muita atenção, vamos evitar que o sono nos pegue, né? Porque o tema é interessantíssimo, é na ausência do amor. Então é para nós pensarmos, né? O livro é o Fonte Viva. O nosso psicógrafo é o grande Chico Xavier. Se ele escutar isso, ele me bate, né? O Emmanuel, que é o nosso guia espiritual, nosso amigo espiritual, o guia espiritual do Chico, mas um grande amigo de todos nós, né? A nossa companheira Cleide vai falar por nós sobre esse tema. Depois as nossas dúvidas, nós vamos trocando ideia com ela, né? Pelas perguntas. E vamos sair daqui mais abastecidos também. E o tema vai realmente sensibilizar a todos nós, né? Pois não, dona Cleide, a senhora tem um espaço, seja muito feliz. Vai precisar, né? Boa noite a todos. É muito bom ver vocês novamente, eu sempre digo isso porque é bom mesmo ver, né? E falar sobre o tema é um pouquinho complicado. Falar de amor é sempre muito difícil.
E então, para falar sobre isso, sobre o amor, sobre a falta de amor, como diz aqui o livro, como o Jurandir já disse, é mais complicado ainda, né? Se para falar de amor é difícil, a ausência do amor é mais complicada. Então, para isso, nós vamos ter que retroceder um pouquinho no tempo e irmos até antes de Jesus aparecer, né? Onde os seres humanos que aqui estavam, e que com certeza éramos nós também, né? Ninguém nos disse isso, mas com certeza são milhares e milhares de anos, e nós já estávamos aqui antes de tudo isso. Então, naquele tempo, antes de Cristo, não havia fraternidade, não havia amor. Havia só discórdia, maldade, né? As pessoas agiam dentro disso, precedentes ao cristianismo, agiam de uma forma não muito... dentro daquilo que era esperado, eu acredito, do plano espiritual também, que a gente não pode estar julgando, né? Então, o que eu disse era isso, era miséria, era discórdia, era abandono, prepotência, a humanidade de qualquer natureza, né? Levava as pessoas à escravidão, as mulheres eram desvalorizadas, os velhos e os doentes eram sacrificados. Então era uma falta de amor completa antes da vinda de Jesus. E a gente tem que falar isso porque nós ainda agora, nos dias de hoje, o nosso amor ainda é muito complexo, muito restrito, né? O amor aí cantado em verso e prosa pelos poetas é bonito de se ouvir e é muito pouco de se exercitar o amor, né? O amor é uma coisa tão complicada que a gente tem que se desprender completamente para poder saber se ama ou não. É complicado, né? Nós nos desprendermos. Então o povo começa, a partir da vinda de Jesus, nós começamos as nossas modificações, né? Já começamos a olhar o outro com um pouquinho menos de prepotência, com um pouquinho mais de carinho. E aí a coisa vai seguindo até os dias de hoje, né? O homem passa a enxergar os outros homens com fraternidade. E se não houver essa fraternidade, não há amor. Quando nós pensamos no amor, a gente tem que pensar que o amor é paciente. O amor ele não é egoísta. E quem é que consegue algum desses fatores? Nenhum de nós. Os nossos egos são muito aflorados, né? Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Nós não aceitamos, às vezes, que nos chamem a atenção. Então é complicado. O amor também não maltrata, né? Então, quando se ouve dizer aí que matei por amor, é complicado. E aí a gente acorda para aqueles tempos idos, onde nós lá estávamos. E eu pergunto, será que nós melhoramos? Será que nós conseguimos fazer tudo isso? Amar, perdoar, passar, esquecer? Qual de nós consegue isso? Acho que muitos poucos de nós, né, seu Jurandir? Então, essa pureza de coração que o pessoal fala, né, é um estado de espírito nosso. Nós temos que ter o exercício da boa vontade para podermos abrir os nossos corações. E isso é uma coisa que dá trabalho, leva tempo. E hoje ninguém mais tem tempo. Aliás, não tem tempo nem, quando diz eu te amo, já está lá fora, sem nem ter olhado para a cara da pessoa que está ao seu lado. Né? Não olha nos olhos e não diz eu te amo. Eu quero que você tenha um bom dia. Esse seria o amor, de verdade. Né? Mas não dá tempo, nós não temos tempo, nós corremos contra o tempo, ou o tempo corre contra nós. Não sei bem como é que seria essa situação.
E aí, para falar do desamor, mais complicado ainda, que é o título, que é o tema de hoje. Aliás, eu estava lendo aqui e cheguei a uma conclusão que a gente devia ler a Bíblia com mais frequência, né? Porque as passagens evangélicas de João, na Bíblia, nos falam ao coração muito de perto. Nos mostra o que é o amor real. Nos mostra como nós devemos agir com os nossos semelhantes. E aí eu sei que ainda nós vamos ter que viver mais algumas encarnações, porque o Pai é amigo, é amante, é companheiro, é tudo isso, e vai sempre nos dando essas novas oportunidades, né? A gente não melhora de um dia para o outro, demora um bocadinho, mas a gente vai ter que chegar lá. Se nós nascemos para a evolução, nós somos uma parte do Uno. E se nós somos parte de Deus, nós nascemos para voltar para essa parte. E para chegar até lá, não existe nada mais do que o amor verdadeiro. Esse amor que eu falei agora, que é paciente, que respeita, que esquece, que passa. E isso tem que ser trabalhado com muita coisa. Então, a ausência do amor, o João fala assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. Quer dizer, aborrece por quê? Por falta de amor. E a gente precisa entender essas coisas da Bíblia, que são assim um pouquinho complexas, né? E anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, será que alguém precisou ficar cego para isso? Não, é que a falta de amor faz tudo isso aí. Nos faz ficar cegos. E as pessoas que têm falta desse amor, entrando neste tema da fonte viva, é realmente isso. As pessoas que têm problemas sérios, né, que se sentem diminuídas, que não têm nenhuma esperança, que não têm amor realmente. Mas é ele que não tem amor. Então, nós, numa criatura como essa, nós vamos ter que nos achegar, nós vamos ter que compreender, nós vamos ter que ajudar. Ninguém está junto por acaso. Não existe acaso na vida de nenhum de nós. Nós temos que caminhar. E caminhando, conseguir levar o maior número de pessoas que estejam ao nosso lado. Isso é o amor. É quando pisarem no seu pé, você lembrar que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. E aí os 70 vezes 7 tem que se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Né? A vida em comum, principalmente a vida nossa, que estamos sempre em comunidade, é difícil, às vezes, a aceitação de algumas coisas do outro. Mas é necessário que se faça. Né? E tem uma frase que eu não ia conseguir me lembrar e acabei escrevendo. E depois, quando eu achar, eu falo para vocês, porque eu não sei onde está. Ele fala que a pureza de coração é um estado de espírito. E a abertura do coração, um exercício da vontade. Isso está lá na Bíblia, gente. Né? Então, já pensou quanto é que nós temos que exercitar? Quanto é que nós temos que ter paciência? Como é que nós vamos fazer para fazer isso? Um passinho na frente do outro. Eu sempre digo, né? Ninguém chega às estrelas se não for caminhando com um pé na frente do outro. É respeitando as pessoas que, primeiramente, as pessoas que estão ao nosso lado. Porque não adianta eu ser boa para a Priscila e chegar na minha casa e chutar o balde, né? E maltratar todo mundo. É fácil eu ser boa aqui, mas eu garanto que eu estou tentando também ser lá fora. Estou tentando. E eu costumo dizer que quem tenta não faz, né? Quem tenta não faz. A gente tem que falar, eu vou fazer. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou passar por cima de tudo isso. E aquele companheiro que acha que não tem amor, é para aquele que eu vou me dedicar mais. Aquele é o mais carente.
Esse é o desamor que João quis dizer assim. Porque aquela criatura é a que mais precisa. Aquela é que está carregando um fardo maior, porque ainda não conseguiu se adaptar às situações da terra, das coisas, né? Ainda vive num mundo em que é complicado a gente viver, né? Mas para mostrar que lá, quando eu mostrei antes do cristianismo, como agiam o povo de lá, né, de Tebas, de Cafarnaum, agindo daquela forma que matavam, hoje em dia nós ainda temos mães abandonando os filhos. Não jogam fora, né? Jogam no lixo agora. Tem os filhos, e cadê o amor que diz que a mãe tem? Porque diz que a mãe sempre tem amor, né? E será que é verdade isso? Será que uma mulher consegue pegar um bebê e botar numa lata de lixo tem amor? A gente também não pode saber, né? A gente não pode julgar, porque agora os médicos criaram aí depressão pós-parto. Então é complicado até de se falar isso, porque não sabe o que vai no coração desse ser humano naquele momento. Mas quantos velhos são abandonados? Quanta falta de amor existe. Não são mortos e jogados em lugar nenhum, são postos nos asilos. E qual de nós vai até lá para carinhá-lo? Quem é que tem tempo para fazer isso? Essa também é uma sugestão, viu, gente? Para poder ir visitar um asilo, para conversar, para escutar a história de cada um desses companheiros. É visitar lá o orfanato e também conversar com as crianças. Levar alegria. Isso é amor. Porque vocês vão estar dando um pouco do seu tempo e eu garanto que isso é muito gratificante. A gente visitar asilos e orfanatos ou casa de crianças excepcionais, elas nos ensinam tanto e você sai de lá tão gratificado que você está parecendo que está andando nas nuvens. E você doou o seu amor. Doando também a esperança para essas crianças. Que muitas, a maior parte delas, desses excepcionais, eles são abandonados nos hospitais, né? Que cuidam deles. Então, esse é o amor que a gente tem que tentar conseguir primeiro, né? Vamos tentar primeiro dentro de casa ouvir o companheiro. Ouvir o que ele tem para dizer, porque ele começa a falar, a gente vira as costas, tá, e assim vai, né? Ou se ele vem para como é que fala hoje, como é que fala quando o casal vai discutir relação, piorou, né? Então, para discutir relação, a coisa fica mais feia ainda, porque ninguém discute, acaba brigando e às vezes quase se matando. Então, não existe isso de relação, de você gosta do outro, procurar entender, procurar amar, procura ver qual é o lado dele, o porquê que ele está daquela forma, o porquê que ele é daquela forma. É complicado. Mas não é difícil não, viu, gente? Eu posso garantir por mim, nesses 70 anos aqui, 70 e alguma coisa, que eu tenho brigado um pouquinho com a vida para poder entender, né? Se fosse os jovens de hoje, que hoje está mais fácil casar e descasar, discute a relação, mas daqui a pouquinho já fala tchau e vamos partir para outra, né? Tudo bem, eu acredito que a gente nasceu para ser feliz. Que Deus não nos criou para ser infelizes. E a partir do momento em que a gente está infeliz, a gente deve buscar o caminho da gente. Ou fez as escolhas erradas, ou seguiu o caminho errado. E o importante é retornar para o caminho correto. Olhando para Deus, olhando para dentro de si, olhando o amor no universo que existe, observando os pássaros, observando as flores. São coisas tão simples. Né? A gente vai ver o quanto nós somos impotentes diante de muita coisa quando observamos lá o passarinho criando num ninho. Assim que o menininho lá cresce um pouquinho, a mãe cai fora e larga. Eu estou falando isso que um passarinho fez um
um ninho na minha planta. Então eu acompanhei e achei a coisa mais fantástica. Nós não, nós carregamos os filhos até quantos anos? 30, 40, 50, né? Achando que temos obrigação e reclamando. E não é válido. Não é? Não é válido a gente ficar carregando o filho. Já amamentou, já trocou, agora eles que vão escolher o caminho deles, porque sempre vão estar apontando o dedo para a gente. Né? Se você deu uma criação correta, e essa criação a gente só consegue dar até os 3, 4 anos, isso psicologicamente, porque ele vai ver o seu exemplo, não o que você fala. A criança não tem condição de ouvir, né? Ela não, de concentração. Então ela está vendo o que você faz. Se você criar uma criatura dentro do amor, dentro da verdade, dentro da compreensão, a criança vai ser exatamente como você criou. Né? E aí é mais fácil ainda para incutir nessa criança o amor. Não é verdade? Então é isso aí, meus amigos. Eu escrevi um monte e achei que não vale a pena falar, porque o amor é muito complexo e o desamor é mais complexo ainda. Nós, seres humanos, estamos caminhando e vamos chegar, se Deus quiser, a algum lugar com força, com coragem, com carinho, né? Que é o que diz. E vou dizer ainda além para vocês que se vocês, aqui no Fonte Viva na lição mesmo, é tanto livro, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que eu até frisei e achei que é. O negócio é ler, é aprender, é fazer o evangelho no lar. E fora do evangelho, ler a Bíblia, para não ficar muito massificado dentro de uma coisa só. Ele diz aqui que, quando nós não amamos e abandonamos as pessoas, os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Bem profundo, né? Todas as pessoas que fogem dessas regras do amor, elas com certeza são infelizes. E as regras são... E ainda diz mais, aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Eu acho que quando a gente lê isso, aprende e não põe em prática, nós estamos regredindo bastante, né? Principalmente nós que já conhecemos um pouco da doutrina do Cristo. Eu não vou nem dizer a doutrina espírita, porque na doutrina espírita nós aprendemos a reforma íntima. E essa é uma coisa complicada, né? Mas nós já temos dentro de nós uma centelha divina. E essa centelha divina é amor. Não existe outra coisa. Por mais que a ciência avance, por mais que tudo no mundo aconteça, se nós não conseguirmos amar de verdade, dessa forma, com despreendimento, com carinho, com esperança, compreendendo o lado do outro, esquecendo os nossos egos, né? Deixando de lado o orgulho, que é um câncer, o orgulho, a vaidade, a prepotência, é a pior coisa que existe. Então nós temos que trabalhar todos esses egos para que nós possamos conseguir amar sem fazer diferenças. Tá bom? Obrigado pela paciência. Quem quiser. Eu espero ter transmitido aqui a lição. O livrinho é Fonte Viva, tem uma porção de passagens de João, mas a Bíblia é mais clara um pouquinho. Esse é o amor supremo, hein, gente? Não vai fazer confusão. Dentro do amor romantesco, lá tudo não existe. Não é só para quebrar o galho, que a gente fala de criações, né? Para nos alertando, distrair, mas a gente fica até do caminho do resto, né? Então nós temos que ficar. Uma boa sugestão,
Tem toda a razão de não concordar. Não, teve muitos filósofos, muita coisa antes de Jesus, É. né? Agora, Jesus só mostrou o caminho. Ele exemplificou, né, seu Américo? Ele exemplificou. Mostrou o caminho. E os 10 mandamentos, em linha geral, né? Eu sou o caminho. Coisa que aqueles filósofos, Sócrates, não trataram desse assunto. Pois é, seu Américo, se a gente for assim voltar, a gente vai ver que antes de Cristo vieram vários filósofos. Filósofos Sócrates, Platão, Buda, Forri, todos eles vieram. Como Isso. Buda, por exemplo. Jesus mandou, Deus mandou todos esses, e nenhum deles exemplificou o amor melhor do que Jesus. Foi a partir dele que, com o amor exemplificado, não falado nem nada, né? Ele exemplificava cada um dos atos de amor que ele cometia. Então são os exemplos dele. Mas Verdade que antes dele esses vieram muitos, mas nós também. ainda não estávamos bem, como não estamos até hoje, com todos os exemplos. Então, a religião não conduz ao amor. A religião ela serve para se conduz religar o ao homem a amor. Deus. É só essa O a que função da conduz religião. ao amor é a ciência, não a religião. Não, seu Américo, aí não é verdade. A ciência ainda tem. A ciência avança, mas se não avançar o amor, a ciência vai cair. Eu não opinião concordo dele, né? com o senhor. Não, É a opinião a ciência avança, mas sem amor, nada se consegue. Essa é a mola propulsora. O senhor pode inventar o que o senhor quiser, né? Inventar a bomba atômica, inventar o que o senhor quiser, como chama lá aquele negócio que explode para abrir estradas. Essa é. Não, seu Américo, ninguém trouxe nada até agora. Só Jesus que trouxe o amor. Tanta coisa que a ciência trouxe, né, para minorar os Mas essa é a função deles, né? Antes deles fazerem a medicação aqui na Terra, lá em cima já era feita, né? Então, mas o senhor já parou para pensar que antes de qualquer invenção da Terra, lá em cima tem, e o livro do André Luiz fala bem sobre isso, que ele vem e o homem fala, olha, eu vi esse quadro, nossa, que lindo que é. Ele falou, essa é uma réplica do que está lá na Terra. O Espiritismo explica muito bem essa Nós não podemos fazer confusão. A ciência está a serviço da humanidade. Quem são os cientistas? Quem são os cientistas? São homens, são espíritos mais instruídos do que a humanidade, porque eles vieram nos ajudar aqui. Porque se nós não temos... E por trás deles não tem... Por trás deles não tem Jesus que começou primeiro. Tudo é. Tudo é obra. A ciência e o amor estão juntos. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Os dois estão juntos. Bom, nós vamos polemizar agora porque isso é meio complicado. Isso que é complicado. Mais alguém que quer falar sobre o amor? Alguém que tem alguma dúvida sobre o que quer dizer o amor, né? Dentro da essência divina, né? O amor é uma fonte inesgotável de energia, né? Que está em toda parte, está no universo, que cada um pega a sua porçãozinha, né? Nós temos pego muito mal e porcamente, né? Muito mal e porcamente, né? Porque a gente ainda ouve aí alguém falando que matou por amor. Não, isso não é amor. Isso não, quem ama não mata, pelo contrário, né? É a abnegação, é a renúncia. Nós temos uns livros aí explicando, né? Não é? As pessoas renunciam, são prejudicadas como Jesus perdoou, foi prejudicado, foi sacrificado. Então esse foi a prova do verdadeiro amor, né? Pela humanidade. Então a gente fica pensando, poxa vida, as pessoas dizem que tem o karma, que cometeram contra as leis de causa e efeito e trouxeram para si tantos problemas. Mas Jesus trouxe algum? Por que ele sofreu? Porque foi tão sacrificado. Aí é uma prova, essa é a abnegação mesmo, né? Não, Então, porque ele é obediente ao pai dele, que nós não somos, né? Antes da Terra, diferença Jesus não existia. Então quem somos nós para falar? Né? Infelizmente ele era submisso ao pai.
o que nós deveríamos ser, né? Porque se nós somos parte dele, nós deveríamos ser submissos a ele. Mas nós somos revoltados, né? Cada um tem a sua passagem pela terra, né? Cada um está num degrau de evolução, né, seu Américo? Cada um de nós está num degrau de evolução. Então, aí a gente não dá para estar, né? Não, quem sabe? Né? Talvez não para o senhor, mas para os católicos, com certeza. Tem tanta religião, né? Ele só fala de Deus. A religião não desvirtua ninguém. Né? E não é porque a gente está dentro de uma doutrina que a gente pode falar de outras. Todas elas ensinam o bem e o amor. Agora, se a pessoa vai ou não seguir, aí é outro departamento, né? Cada um faz as suas escolhas na vida. Se é certo ou se é errada, não somos nós. Para nós, a doutrina que nós estamos, no momento, ela é assim. Amanhã eu posso virar budista, e aí? Como é que fica? Não é? Complicado. Então, Jesus ensinava que não se podia falar a menor palavra de ofensa ao irmão. Até quando ele chegava a chamar de louco. Então, aqueles iam para o inferno, seriam banidos, né? Quer dizer, na forma como ele se expressava, simbólica, né? Será apresentado ao juiz, aquele que disser seu irmão és louco. Então, qualquer atitude descortês para com o próximo já seria condenado dentro dos princípios que Jesus trouxe, né, do amor ao próximo. Então, amarás o teu Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem então, o amor não é principia aí, o amor principia. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que se ama de nós todos que aqui estamos? Nós nos amamos? É a pergunta. Não, nem mais ou menos. Nós fazemos escolhas erradas, nós comemos o que não podemos, nós bebemos o que não podemos beber, e depois a gente vai culpar o homem lá em cima. Né? Eu tenho que passar por isso, é meu karma. E karma, quem diz, é o caipira, na realidade. Né? Não existe karma, existem opções de vida. Se você cuidasse do seu corpo, que isto aqui é a coisa mais importante que a gente tem que dar graças a Deus, né? Nós achamos até que somos perfeitos, porque temos 2 braços. Eu conheço pessoas que não têm nada de braço, perna, nada, e é muito melhor do que eu. Mas então é complicado, porque se nós não nos amarmos, o primeiro mandamento da lei de Deus é esse: amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo mais próximo somos nós. Se eu não conseguir me amar, como é que eu vou amar a Priscila? Como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Quem é Deus? O que é Deus? Como é que eu vou amar uma coisa que eu nunca vi? É complicado falar do amor. Eu falei isso no começo. Com certeza, eles são amorosos. Seu Américo se envolve com a ciência. Mas a ciência tem amor, é só amor. O seu Américo deve ter sido cientista. A saúde. O senhor falou da penicilina, dos antibióticos. Então, se eles não trouxessem isso para nós, a humanidade estaria atrás. A tuberculose foi curada recentemente, não tinha penicilina. Então, quem que mandou esses homens aqui? Foi Deus que mandou isso para nós. Né? Apesar de que, viu, Jurandir, a tuberculose voltou com força total. Com essa AIDS, com tudo que é um monte de sintomas. Então, não é tão, assim, não foi tão, né? Ela faz o amor? A ciência vai descobrir o amor também, cientificamente. Já estão descobrindo. Já tem a faculdade espiritual aí trabalhando. Né? Já se puseram como se chama, as comparações daqueles que eram tratados com os passes magnéticos nos hospitais, aqueles que não. Já tem uma estatística dizendo que aqueles que receberam ajuda espiritual estavam bem melhor. Então eles estão chegando lá, a ciência está chegando lá. Tem a faculdade espiritual, nós temos aqui no país já trabalhando. Jandir, enfim, é isso aí, gente, que eu queria falar. E agora, o que vocês podem fazer para treinar o amor, não é que a gente tem, não, mas é para treinar. É começar a fazer visitas a esses lugares que eu falei, aos hospitais, aos asilos, às casas de crianças com deficiência,
Cada criança que você passar a mão no rostinho com carinho, aquilo vai reverter para você em positividade. Cada velhinho que você se dispuser a ouvir a história dele, também vai reverter para você, não para ele. Né? Mas para você em bênçãos, em abrir o coração, como eu disse agora há pouco. Em treinar isso aí, que não é muito fácil. Eu disse no começo que falar sobre o amor é complicado. E é complicado. Né? É uma coisa que devia estar aqui no ar. Né? Então, vamos começando lá em casa primeiro, aceitando a companhia que nós temos, agradecendo a Deus pela oportunidade que está nos dando de ter um companheiro e fazendo essas visitas. E depois vocês vão me contar o quanto é bom. Tá? Muito obrigado pela paciência e boa noite. Não tem pergunta hoje, né? Bem, meus irmãos, vamos nos aquietando, vamos pensando naquilo que nós ouvimos, vamos agradecendo a Deus, vamos nos recolhendo, fazer as nossas vibrações a favor dos nossos irmãos de humanidade, as criaturas amorosas, as criaturas sensíveis, as criaturas ainda que estão longe desse patamar, os insensíveis, as criaturas incrédulas. Nós sabemos que o mundo nosso é bastante diverso e é feito assim, para que todos uns ajudemos uns aos outros. Como Jesus dizia, os pobres sendo ajudados pelos ricos, os fortes ajudando os fracos. E através dessa comunhão, o nosso mundo vai se renovando, se transformando. Um dia, talvez um pouco distante, estejamos num patamar evolutivo melhor, dentro daquela faixa de regeneração que todos nós aspiramos, para que o mal perca a sua força e o bem supere. Nós sabemos que ainda hoje nós estamos numa proporção bastante igual entre um e outro, mas estamos crescendo para Deus através do conhecimento, através do Evangelho de Jesus, que nos ensina que através do conhecimento da verdade nós nos tornaremos livres. E o amor que nós ouvimos hoje nada mais é que essa centelha divina que cada um realmente porta dentro de si, desde a sua criação pelo nosso Pai. E nós vamos desenvolvendo isso através dos tempos, com dores, com sofrimentos, com frustrações, com luta incessante, até conhecermos que realmente a justiça de Deus está no mundo e nenhum de nós vai fugir dela. Nós agradecemos a Deus por todo o conhecimento que nos chega através das obras espirituais, através dos exemplos, através das inspirações e da palavra dos Espíritos amigos que estão conosco na nossa casa, que conversam conosco toda semana. Então nós não temos nenhuma dúvida. Vamos agradecendo a Deus. Vamos vibrando pelos nossos irmãos de humanidade, pelas pessoas que ainda sofrem, que estão na ignorância. Vamos pedir o fortalecimento espiritual e moral de todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que têm mais condição, aquelas criaturas intelectualizadas, mas que falta o principal, que é aquela moral cristã, aquela moral necessária para a conquista, para o crescimento interior desse amor, do bem que nós devemos querer ao próximo, para que nosso mundo se renove, que as ambições exageradas sejam comedidas, não existindo mais a violência, nem o abuso do autoritarismo, das funções, de cargos, que as criaturas sabem que no futuro apenas a moral vai se sobrepor a tudo. Não existirá mais esse tipo de coisa que nós vemos no nosso mundo, atrasando a nossa humanidade. Então nós vibramos pelos irmãos que se encontram nos hospitais, vamos com Jesus, vamos abraçar cada um deles em seu leito de dor, aqueles que estão
se recuperando, aqueles que estão precisando da fé e do fortalecimento para saírem de lá, pedindo a proteção dos médicos, da espiritualidade, para que ajude esses nossos irmãozinhos na sua recuperação. Agradecemos também sempre a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, que está em toda parte onde existe a dor e o sofrimento, com aqueles mais necessitados, os menorzinhos, pequenininhos que Jesus se referiu no seu Evangelho, e abraçando cada um deles e fortalecendo esses nossos irmãos. Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram nas ruas, abandonados, sofrendo o desprezo, o afastamento da sociedade, dos seus lares, quantos casos que nós sabemos que aí pelo mundo. Vamos colocar a luz desses irmãos, pedindo a Jesus, através dos seus emissários, envolvendo todos os irmãos, para que tenham uma noite de paz. E que haja uma reação positiva perante todos aqueles que estão em volta desses irmãozinhos, trazendo-os então para uma outra situação. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pedindo a Jesus que fortaleça cada vez mais os nossos laços com essas criaturas, que são nossos irmãos consanguíneos, mas que além disso são espíritos que fazem parte da grande família espiritual da qual nós pertencemos e que é muito maior do que esses pequenos grupamentos que nós chamamos de família, mas tão necessário para o nosso desenvolvimento. Então pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, e a presença sempre constante dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, dos espíritos familiares, para proteger o nosso lar e aqueles que nós amamos. Que haja muita compreensão, muita harmonia, para que nós sigamos em frente, trabalhando, cooperando com a sociedade, cooperando com o mundo em que vivemos, porque é importante para todos nós, ajudando aqueles que sabem menos, ajudando nossos irmãozinhos nas suas dificuldades, mas também sendo humilde o suficiente para saber que nós necessitamos dessa proteção divina a todo instante. E por isso nós temos que agradecer. Assim, meus irmãos, nós estamos felizes por mais essa noite. Agradecemos a presença de todos os amigos espirituais que estão aqui na nossa casa essa noite, todos esses trabalhadores que estão aqui conosco.